Olá, irmãos. Este é o seu Momentos de Paz. Desejamos a graça e a paz de Cristo a todos os queridos irmãos neste momento, nesta manhã do devocional de Ellen White, Maranata, o Senhor vem. Como sempre, antes de nós começarmos, vamos fazer uma breve oração para pedirmos a bênção do nosso Pai Celestial. Pai eterno, nós te agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado pela proteção, pelo cuidado ao longo desta noite. Esteja com cada um dos teus filhos. Ao mergulharmos neste devocional desta manhã, nos ajuda a compreendermos a tua vontade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, queridos amigos, o nosso devocional de hoje é Perfeição na Esfera Humana, 7 de agosto. O verso de ler de hoje está em Mateus capítulo 5, verso 48, que diz o seguinte: Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Cristo, ele conhece a condição da natureza humana. E quando ele diz que nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste, o que Jesus estava querendo dizer? Percebamos, queridos irmãos, que Jesus não está dizendo que nós devemos ser perfeitos igual ao Pai celestial. Mas ele diz como é perfeito o Pai celestial. Nós vemos aqui que Jesus está fazendo uma comparação, ou seja, está dizendo que nós devemos ser perfeitos como o Pai é perfeito no contexto da sua esfera e nós na nossa esfera. Ellen White comenta esse nosso devocional da seguinte maneira: Nosso Salvador entende tudo acerca da nossa natureza humana e diz a cada ser humano: Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai celeste. Como Deus é perfeito em sua esfera, assim deve o homem ser perfeito em sua esfera. Sabemos que Deus é infalível e nós somos falíveis. Sabemos que Deus é imortal e nós somos mortais. Então, o contexto da nossa perfeição, assim como o Pai celeste é perfeito, é dentro daquilo que está sobre a nossa condição de o sermos, e não no contexto igualitário a Deus. Os que recebem a Cristo acham-se entre o número daqueles aos quais são pronunciadas palavras tão cheias de esperança. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, verso 12. Estas palavras nos declaram que não devemos conectar-nos com nada menos do que o melhor e o mais elevado caráter, um caráter formado à semelhança divina. A declaração está dizendo que nós não devemos nos contentar com a nossa condição atual, mas que devemos buscar alcançar cada vez mais e mais a semelhança do caráter divino. Ao se processar um caráter tal, a vida, a fé, a pureza da religião constituem um exemplo edificante para os outros. É desta forma que nós estaremos realmente mostrando que estamos crescendo na perfeição, assim como o nosso Pai é perfeito. Mas os que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter, sem resoluto esforço de sua parte para vencer o pecado, esses serão decepcionados. Quando Cristo está dizendo que nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai Celestial, Ele não está dizendo que nós devemos esperar algo automático acontecendo em nossa vida, mas que nós devemos, mediante esforço resoluto, mediante dedicação, lutarmos para vencermos o pecado. Claro, não com nossas próprias forças, mas pelo poder de Cristo em nós. Sim, nós alcançamos a perfeição no contexto da nossa esfera humana, assim como o Pai é perfeito na sua esfera celestial. Não temos motivo para temer enquanto olhamos para Jesus. Razão alguma para duvidar de que Ele seja capaz para salvar perfeitamente a todos os que a Ele se achegam. Mas podemos sim temer constantemente que nossa velha natureza de novo alcance supremacia e que o inimigo elabore alguma cilada pela qual
nos tornemos outra vez cativos seus. Nós não precisamos temer, não precisamos duvidar que seja possível nós alcançarmos a perfeição de caráter que o Senhor pede de nós. Mas é-nos dito que o que nós precisamos temer é a constante velha natureza tentando tomar supremacia outra vez em nossa vida e o inimigo então elaborar ciladas pelas quais ele nos pode tornar cativos seus outra vez. É disso que nós devemos temer. Sobretudo devemos temer voltar a cair em pecado, voltar a permanecer na nossa vida pecaminosa. Mas nós não precisamos temer que nos seja impossível alcançarmos a perfeição de caráter segundo a nossa esfera humana. Devemos operar nossa salvação com temor e tremor, pois Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Com nossas faculdades limitadas, devemos ser tão santo em nossa esfera como Deus é santo na sua. Então o Senhor está pedindo a nós que nós devemos ser santos na nossa esfera, que nós devemos buscar alcançar a santidade, a perfeição de caráter, de acordo com as condições que nos são concedidas e não além daquilo que nos é concedido. Por isso a Bíblia também fala, o apóstolo Paulo declara que, por essa razão, Deus não concede uma provação que esteja acima da que nós possamos suportá-la. Na medida de nossa capacidade, devemos tornar manifesta a verdade e o amor e a excelência do caráter divino. Como a cera toma a impressão do sinete, assim deve a alma tomar a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Devemos crescer diariamente em amabilidade espiritual. Havemos de falhar muitas vezes em nosso esforço por copiar o modelo divino. Mas devemos desistir? Não, não devemos desistir. Não devemos nos desesperar. Não devemos temer que seja impossível alcançarmos este ideal de Deus. Devemos sim, com esforço, perseverança e insistência, buscarmos constantemente o modelo divino em nossa vida. Muitas vezes, havemos de prostrar-nos em pranto aos pés de Jesus por motivo de nossas faltas e erros, mas não nos devemos desanimar. Cumpre orar fervorosamente, crer mais plenamente e de novo tentar com mais consistência crescer na semelhança de nosso Senhor. Este deve ser o nosso guião. Este deve ser o desejo do nosso coração. Tal como a palavra do Senhor nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ali está o segredo para nós continuamente permanecermos nos caminhos do Senhor e conseguirmos alcançar o ideal do Senhor, que é o modelo divino sobre nós, a perfeição que o Senhor pede dentro do contexto da esfera humana. Porque nós precisamos entender que a perfeição na esfera divina é completamente da perfeição na esfera humana. Por isso a Bíblia diz que não devemos nos enganar, que aquele que pratica a justiça é justo. É desta maneira que o Senhor encara a nós. Quando nós andamos em conformidade, em harmonia com a sua vontade, o Senhor nos olha como pessoas justas e perfeitas. E que nós possamos não permitir que a artimanha e o engano do inimigo tome conta das nossas vidas quando ele diz que nos é impossível alcançarmos a perfeição, que nos é impossível andarmos em constante harmonia aos princípios divinos. Que o Eterno possa nos abençoar e que nos lembremos, busquemos a perfeição divina no contexto da nossa esfera humana, diariamente, através da comunhão com Cristo. Vamos orar a Deus para agradecermos pela nossa meditação de hoje. Querido bom Pai que estás no céu, te agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado por esses momentos que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a perfeição que o Senhor pede de nós, sem a qual nós alcançaremos a eternidade. Nos guarde neste dia
e nos proteja, Senhor, de todo o mal. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a todos e que nos possa guardar. E se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para mais um momento de paz. Até o nosso próximo encontro.